Olá, meu nome é Marcos Soares, sou professor de Direito Constitucional e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para esse nosso curso de Direito Constitucional que se inicia agora. Direito Constitucional. Nada melhor do que iniciar um curso de Direito Constitucional tentando trazer um conceito do que é o Direito Constitucional. O conceito que eu vou trazer para vocês é de José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Ele disse o seguinte: direito constitucional é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado. É a ciência positiva das constituições. Tem por objeto a constituição política do Estado, cabendo a ele o estudo sistemático das normas que integram a Constituição. Como inicia José Afonso da Silva o seu conceito de Constituição? Ele situaliza o direito constitucional como um ramo do direito público, dentro daquela divisão de direito privado e direito público, em que o direito privado trata do direito civil, do direito comercial e o direito público dos demais ramos do direito, como constitucional, administrativo, tributário. Ele situa o direito constitucional como um ramo do direito público. Quais seriam, então, as funções do direito constitucional? Expor, sistematizar as normas jurídicas. O direito constitucional ele tem uma preocupação com a Constituição. A Constituição é o seu principal objeto. Então, vamos tentar conceituar também Constituição. Mas antes de conceituarmos Constituição, eu gostaria de falar sobre as fontes do direito constitucional. Claro, a principal fonte do direito constitucional são as próprias Constituições. Mas, além disso, nós temos as leis, que podem ser leis complementares, leis ordinárias, leis constitucionais, os atos do Poder Executivo, a jurisprudência dos tribunais, que são as decisões dos tribunais, a forma como eles vêm decidindo. Além disso, o costume e também a doutrina. Todas essas são fontes do direito constitucional. Sendo a Constituição a principal fonte do direito constitucional, vamos mostrar também um conceito do próprio José Afonso da Silva do que é Constituição. José Afonso da Silva diz: Constituição é a lei fundamental de um Estado, um sistema de normas jurídicas que regula a forma de Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. As Constituições, nós vamos falar daqui a pouco sobre a classificação das Constituições, e dentre elas vamos ver que a Constituição pode ser analítica ou sintética, material ou formal, enfim. A Constituição pode trazer mais ou menos informação, mas, no mínimo, ela deve abordar os temas que nós acabamos de comentar. No mínimo, ela deve trazer a forma de Estado, a forma de governo, deve falar dos direitos fundamentais. A Constituição ela deve falar como se chega ao poder e como se mantém, como se exerce esse poder. São temas centrais, principais de uma Constituição. Classificação das Constituições. Antes de falarmos propriamente dos critérios de classificação, gostaria de deixar claro que não existe uma classificação certa ou uma errada, ou uma melhor do que a outra. Depende de qual é a finalidade. Existem diversas formas de classificação, de critérios de classificação das Constituições. Vou mencionar aqui para vocês apenas aquelas mais pedidas, as principais, que mais caem nas provas de direito. Vamos iniciar quanto à forma. Quanto à forma, as Constituições se classificam em escrita e não escrita. O que seria uma Constituição não escrita? Seria aquela que não tem nenhum texto escrito? Não, não é isso. A Constituição não escrita ela é formada por leis esparsas, ela é formada por costumes e tradições, ela é formada também por jurisprudência dos tribunais. Então, se eu tenho leis que tratam de matéria constitucional, se eu tenho decisões judiciais que tratam de matéria constitucional, costumes, tradições a respeito de matéria constitucional, esse conjunto forma a Constituição daquele Estado. E que tipo de Constituição é essa? É uma Constituição não escrita. Por outro lado, a Constituição escrita, ela é codificada, ela está presente num texto único, assim como é a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Ela é uma Constituição escrita, ela está contida num texto único,
que foi feito por uma Assembleia Constituinte eleita para essa finalidade. Exemplo de Constituição não escrita, nós podemos citar a Constituição inglesa. Um outro critério de classificação das Constituições é quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, as Constituições são classificadas em dogmáticas e históricas. Uma Constituição histórica ela é formada pelo lento evoluir das tradições, com o passar do tempo. Então, a matéria constitucional vai se formando, vai se consolidando e vai sendo criada aquela Constituição. Por outro lado, a Constituição dogmática ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte, escolhida para aquela finalidade, ela foi criada para aquela finalidade. Pode ter sido eleita ou não, mas ela foi criada com a finalidade de elaborar a Constituição. Finalizado essa atividade, depois de pronta a Constituição, essa Assembleia Nacional perde a sua função, ela se extingue, ela cumpriu o seu papel. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição dogmática. Ela reflete os dogmas, os conceitos daquela Assembleia Constituinte, daquela geração. Isso é uma Constituição dogmática. Outro critério de classificação, quanto à origem. Quanto à origem, as Constituições elas podem ser populares, também chamadas de democráticas ou promulgadas, ou outorgadas. Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta. Exemplo de Constituição outorgada, a Constituição Imperial de 1824. Ela foi imposta. Normalmente ela é imposta por aquele grupo que está no poder, pelo grupo que tem o domínio. Então ele impõe uma Constituição. Por outro lado, a Constituição promulgada, ou popular ou democrática, ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo. Então, eles estão lá representando o povo, por isso ela é popular. Outro critério ainda, quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, as Constituições são classificadas em imutável, rígida, flexível e semirrígida. Uma Constituição imutável, como o próprio nome já diz, é aquela que não comporta alterações, não pode ser modificada. Vejam bem, uma Constituição que não pode ser modificada, ela em pouco tempo se torna obsoleta. Por quê? Porque a sociedade evolui com o passar do tempo. Uma outra classificação de Constituição, Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida? Seria uma Constituição que não pode ser alterada? Não. Essa é a imutável. A Constituição rígida é aquela que pode ser alterada sim, mas o seu processo de alteração, o processo de modificação, é mais rígido, mais solene, mais dificultoso do que o processo de elaboração das normas infraconstitucionais, por exemplo, das leis ordinárias. Daqui a pouco nós vamos comentar como se emenda a Constituição atualmente, como ela pode ser alterada por meio de uma emenda constitucional. E nós vamos ver que é um processo mais solene, mais rígido, mais difícil do que se elaborar uma lei ordinária ou uma lei complementar, por exemplo. Uma outra classificação ainda, dentro do critério da estabilidade, são as Constituições flexíveis. As Constituições flexíveis, elas são facilmente alteradas. Elas são alteradas da mesma forma que se elaboram as normas infraconstitucionais, que se elabora, por exemplo, a legislação ordinária. Por isso, elas são flexíveis. E, por fim, semirrígida é uma Constituição que ela é parte rígida, parte flexível. Para alterar alguns artigos dessa Constituição, exige-se esse quórum mais extenso, esse critério mais difícil, mais rigoroso, enquanto que a outra parte da Constituição ela é alterada da mesma forma que a legislação ordinária, que as normas infraconstitucionais. Exemplo de Constituição semirrígida foi a Constituição de 1824, a Constituição Imperial. Parte da Constituição era alterada por meio de um processo mais elaborado, enquanto que o restante poderia ser alterado da mesma forma que as normas infraconstitucionais. Outro critério ainda é quanto à extensão. As Constituições elas podem ser analíticas ou sintéticas. Uma Constituição sintética, uma Constituição curta, ela não se aprofunda nos temas, ela é uma Constituição reduzida. Exemplo de Constituição sintética, a Constituição norte-americana. Já uma Constituição analítica, ela é extensa, ela fala sobre diversos assuntos. Além de falar sobre diversos assuntos, ela entra nos detalhes. A nossa Constituição é uma Constituição analítica,
Por exemplo, ela fala sobre direito tributário. Alguns doutrinadores entendem que isso não é matéria para estar na Constituição, que isso deve ser tratado por normas infraconstitucionais, pela lei. A nossa Constituição ela fala bastante sobre direito tributário e ela desce o detalhe, ela desce as minúcias. Então, nós temos uma Constituição analítica. Um problema da Constituição analítica é que ela tem que ser muito alterada. E como ela resolveu falar muito sobre diversos assuntos, se ela não for emendada com frequência, em pouco tempo ela pode se tornar também obsoleta, desatualizada. Já a Constituição sintética não. Como ela fala pouco, ela não precisa ser tão alterada assim. Por fim, um outro critério importante também é quanto ao conteúdo. E as Constituições podem ser classificadas em material ou formal. Uma Constituição material é aquela que traz apenas matéria constitucional. Fala, por exemplo, dos direitos fundamentais, da forma de Estado, forma de governo, da forma de chegada ao poder e de exercício do poder, de manutenção do poder, por exemplo. Já uma Constituição formal, não. Ela traz diversos assuntos, todos aqueles que o legislador constituinte entendam importantes, que no conceito dele devam estar na Constituição, e todos os artigos, incisos, alíneas da Constituição têm a mesma força. A nossa Constituição tem um exemplo claro para tratar desse assunto, que é o artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que o Colégio Pedro II deve permanecer na esfera federal. Vejam bem, muitas vezes é difícil você conceituar o que deve estar ou não na Constituição. Mas em relação a esse parágrafo, acho que não há dúvidas. A doutrina em peso diz, isso não deveria estar na Constituição, isso não é matéria constitucional, mas por uma opção do legislador constituinte originário, está. E esse artigo da Constituição, esse parágrafo da Constituição tem o mesmo status, tem a mesma força que todos os demais textos constitucionais. Nós optamos também por uma Constituição formal. Vamos falar agora dos fundamentos do poder constituinte, reforma e revisão constitucional. O poder constituinte é o poder de criar e de alterar as constituições. O poder constituinte, ele se divide em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Poder constituinte originário, como o próprio nome já indica, é aquele poder de criar a Constituição. O poder constituinte originário, ele tem as seguintes características. Ele é um poder ilimitado, ele é um poder inicial e ele é um poder incondicionado. Por outro lado, o poder constituinte derivado, ele é um poder secundário, ele é um poder condicionado e ele é um poder limitado. Nós vamos explicar isso tratando um poder em confronto com o outro. Vamos explicar isso falando do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele se subdivide em reformador, revisor e decorrente. Mas para podermos explicar melhor cada uma dessas formas de poder, eu convido vocês a me acompanharem na leitura de alguns artigos da Constituição. Primeiro vamos ler o artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT, que está lá no final da Constituição. O artigo 3º diz o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Quando nós lermos o artigo 60, os parágrafos do artigo 60, nós vamos verificar que atualmente, para você alterar a Constituição, você precisa de um quórum qualificado, você precisa de um quórum de 3/5 dos membros do Congresso Nacional. Veja o seguinte, o Congresso Nacional ele é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. No Senado Federal eu tenho 81 senadores, na Câmara dos Deputados eu tenho 513 deputados federais. Para eu poder alterar a Constituição atualmente, por meio do poder constituinte derivado reformador, eu vou precisar de dupla votação em cada casa e de maioria de 3/5, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. No momento da revisão constitucional, eu precisava de maioria absoluta. Era mais fácil, então, alterar a Constituição naquele processo revisional do que é atualmente. Além disso, eu tinha uma sessão unicameral. Como assim? Atualmente, o Congresso Nacional ele pode votar em sessões separadas ou sessões conjuntas. Mas mesmo quando ele vota em sessões conjuntas,
as casas, os parlamentos, guardam as suas individualidades. Como assim? Se eu preciso de maioria absoluta dos membros do Senado Federal, se eu tenho 81 senadores, eu vou precisar de 41 votos favoráveis para a elaboração, por exemplo, daquela lei complementar. Da mesma forma, se eu tenho 513 deputados, eu vou precisar de 257 votos favoráveis na Câmara de Deputados para aprovar aquele projeto de lei complementar. No momento da revisão constitucional, as casas não funcionavam dessa maneira, elas não guardavam a sua individualidade. O Congresso Nacional era como se fosse um parlamento único, ou seja, o que podia acontecer? A Câmara dos Deputados poderia engolir, digamos assim, o Senado Federal. Eu poderia ter 300 deputados federais favoráveis àquela alteração constitucional, não ter nenhum senador favorável àquela alteração constitucional, mas eu conseguiria, mesmo assim, a maioria absoluta. Porque eu tinha 513 deputados federais, mais 81, 594 ao todo. Se eu tinha 300 votos favoráveis àquela alteração constitucional, por meio de uma revisão constitucional, a Constituição poderia ser alterada sem nenhum voto favorável dos senadores. É preciso deixar consignado, deixar registrado que o processo revisional ele já se extinguiu. Sob a égide dessa Constituição, não pode mais se alterar a Constituição daquela maneira. Foram elaboradas 6 emendas constitucionais de revisão e isso não acontecerá de novo. Então, as características do poder constituinte derivado revisional eram essas. Bastava maioria absoluta, era uma única votação em cada casa, era uma única votação conjunta de ambas as casas e elas funcionavam dessa maneira que eu falei, de forma unicameral. Passemos a ler agora o artigo 25 da Constituição para falarmos do poder constituinte derivado decorrente. O artigo 25 da Constituição diz o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, o legislador constituinte, originário, em função de nós adotarmos como forma de Estado uma federação, nós temos o Estado federativo, ele reconhece aos Estados essa prerrogativa de elaborarem constituições. Então, esse poder dos Estados de elaborarem suas próprias constituições, obviamente, respeitando o texto da Constituição Federal, é o chamado poder constituinte derivado decorrente. Esse poder ele é secundário, ele também sofre limitações, ele sofre condições. Por fim, vamos ler agora o artigo 60 da Constituição Federal. E eu peço a vocês que marquem um asterisco ao lado do artigo 60, porque ele cai muito em prova, ele é muito pedido em prova. Vamos então ver o que diz o artigo 60 da Constituição? Constituição Federal, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2. Do Presidente da República. Inciso 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Vejam o seguinte: um senador ou um deputado federal, de forma individual, não pode propor uma alteração da Constituição. Não pode propor uma emenda constitucional. Terá que ser, no mínimo, 1/3. Por exemplo, 1/3 dos senadores, nós temos 81 senadores, 27 senadores têm que, em conjunto, propor aquela alteração constitucional. Além de 1/3 dos senadores e dos deputados federais, nós temos no inciso 2 o presidente da República, ele pode também propor emendas à Constituição Federal, e a maioria das assembleias legislativas, né? Nós temos 27 unidades da Federação, 26 estados e o Distrito Federal. Então, se essas unidades da Federação se juntarem e a maioria delas pretender essa alteração, também poderão propor alteração constitucional. Vejamos agora, então, os parágrafos do artigo 60 da Constituição. Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 60.
A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Observem o seguinte, o legislador constituinte originário, ele imaginou que alterar uma Constituição, alterar o texto constitucional, seria algo a se pensar, seria algo que deveria ser realmente feito sob um ambiente de serenidade. Um momento de intervenção federal, um momento de declaração de estado de defesa ou estado de sítio, que são estados de legalidade extraordinária, são momentos em que o país vive uma conturbação, são momentos em que alguns direitos são restritos, não seria um momento adequado para se alterar a Constituição, para se mexer no texto constitucional. Então nós temos aqui uma limitação circunstancial. Nessa situação, a Constituição não pode ser alterada. Vamos ver agora o que diz o parágrafo 2º da Constituição. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Já havíamos comentado o disposto nesse parágrafo. Veja, por sermos uma Constituição rígida, o processo de elaboração de uma Constituição, de elaboração de uma emenda constitucional, o processo de alteração da Constituição, ele vai ser mais difícil, mais elaborado, mais rígido que o processo de elaboração de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Então, demanda-se esse quórum qualificado. Será dupla votação e o quórum será de 3/5. Vai ser votado 2 vezes na Câmara dos Deputados, vai ser votado 2 vezes no Senado Federal. E o quórum de aprovação será de 3/5. Essa, então, é uma outra limitação que o legislador constituinte impôs. O legislador constituinte originário impôs ao legislador constituinte derivado. Ele não pode, inclusive o legislador constituinte derivado, ele não pode alterar o disposto nesse parágrafo. Ele não pode alterar o disposto no parágrafo 2º do artigo 60. Por quê? Isso é reconhecido como uma cláusula pétrea implícita. Não está expresso, como vai estar, por exemplo, no parágrafo 4º, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas a doutrina é unânime e o Poder Judiciário também, a jurisprudência também, no sentido de que o legislador constituinte derivado não tem liberdade para alterar esse parágrafo da Constituição. Seria uma cláusula pétrea implícita. Vejamos o parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição. Diz assim: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Observem que no processo de elaboração de uma emenda constitucional não existe sanção ou veto do presidente da República, como ocorre em relação às leis ordinárias, em relação às leis complementares. Não há isso. Quem vai promulgar a emenda constitucional é a própria mesa do Congresso Nacional. E, por fim, o parágrafo 4º. Se eu falei para marcarem um asterisco ao lado do artigo 60, podem marcar 2 do lado do parágrafo 4º. São as conhecidas cláusulas pétreas expressas. E a doutrina chama de diversos nomes distintos. Não se surpreendam se, por exemplo, verificarem a expressão núcleo imutável da Constituição. Nada mais é do que uma referência às cláusulas pétreas. O parágrafo 4º do artigo 60 diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Observem o seguinte: isso sequer poderá ser discutido no Congresso Nacional. A proposta de emenda tendente a abolir. O quê? Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º. Inciso 1. A forma federativa do Estado. O nosso país adotou, a República Federativa do Brasil, adotou a forma federativa do Estado. Eu vou explicar de maneira detalhada o que significa isso quando nós lermos o artigo 1º da Constituição daqui a pouquinho. Mas segurem essa informação, aprendam essa informação. A forma federativa do Estado é uma cláusula pétrea.
o Brasil, a República Federativa do Brasil, sob a égide dessa Constituição, jamais poderá deixar de ser uma federação. Daqui a pouco nós comentamos o que é uma federação. Inciso 2, diz o seguinte: o voto direto, secreto, universal e periódico. Também sob a égide dessa Constituição, jamais poderá o voto deixar de ser direto, passar a ser um voto indireto, deixar de ser secreto, passar a ser um voto exposto, deixar de ser universal e periódico. Observem que o voto ele pode deixar de ser obrigatório. Ele atualmente é obrigatório porque a Constituição diz que assim deve ser. Mas isso não foi alçado à condição de cláusula pétrea. Ou seja, o voto ele pode até deixar de ser obrigatório caso a Constituição venha a ser emendada, venha a ser alterada. Mas a Constituição não pode ser alterada para transformar o voto direto em indireto, para transformar o voto secreto em um voto exposto, para fazer com que o voto deixe de ser universal ou deixe de ser periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Vamos falar mais sobre isso também quando nós lermos o artigo 2º da Constituição daqui a pouquinho. Mas já quero que vocês guardem essa informação. A separação dos poderes também é uma cláusula pétrea. Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Jamais poderá, por exemplo, sob a égide dessa Constituição, haver uma junção entre poder legislativo e poder executivo. Ou deixar de existir o poder legislativo, algo nesse sentido. Ou um poder passar a ter mais poder do que os outros. Vamos comentar isso mais à frente. Mas guardem essa informação. Isso é uma cláusula pétrea. E, por fim, o inciso 4, os direitos e garantias individuais. A Constituição não poderá ser emendada para retirar, para reduzir direitos e garantias individuais. Essas, então, são as cláusulas pétreas expressas. Volto a dizer que existem as cláusulas pétreas implícitas, como, por exemplo, o caput do artigo 60, o parágrafo 2º do artigo 60, e há outros artigos também da Constituição que não podem ser alterados. Isso aí é o que diz a doutrina e também a jurisprudência. Por fim, o parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição diz que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Vemos que isso aí é uma limitação temporal, mas não no sentido de impedir que haja uma emenda à Constituição durante um determinado período de tempo. O legislador constituinte originário, ele não impôs limitações temporais, como fez, por exemplo, o legislador constituinte originário ao elaborar a Constituição Imperial de 1824. Sob a égide da Constituição Imperial, existia um artigo que dizia que num prazo de 4 anos, a contar da data da promulgação daquela Constituição, a Constituição não poderia ser alterada, a Constituição não poderia sofrer emendas. O nosso legislador, constituinte originário de 1988, não impôs limites. Ele disse o seguinte, que após 5 anos da promulgação e publicação da Constituição, a Constituição passaria por um processo de revisão constitucional, como aconteceu, como eu falei para vocês, no qual foram elaboradas 6 emendas constitucionais de revisão. Mas antes disso, a Constituição já havia sido alterada por meio do processo de alteração efetuado pelo legislador constituinte, derivado reformador, na forma como nós vimos agora no artigo 60 da Constituição. Então, fixando as limitações ao poder constituinte derivado, elas são classificadas comumente pela doutrina em 4 grupos. Limitações temporais, friso para vocês, não foram impostas pelo legislador constituinte originário. Limitações circunstanciais, nós encontramos isso quando o legislador disse que sob a égide de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, a Constituição não pode ser alterada, não pode ser emendada. Limitações formais e limitações materiais. Como vimos no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, não será objeto de emenda a proposta tendente a abolir direitos e garantias individuais. Passemos a falar, então, dos princípios fundamentais. Para isso, eu convido vocês a me acompanharem
na leitura dos primeiros 4 artigos da Constituição. Os primeiros 4 artigos da Constituição estão debaixo do título Princípios Fundamentais. Vamos ler então o artigo 1º da Constituição? Diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vamos comentar primeiro o caput do artigo 1º da Constituição. Vejam que ele traz muita informação. É possível você escrever um livro só para tratar do artigo 1º da Constituição. República Federativa do Brasil. Nós vemos a nossa forma de Estado e a nossa forma de governo. Já comentamos qual é a nossa forma de Estado. Federação, Estado federativo. O que significa um Estado federativo? É um Estado no qual convivem vários centros de poder. No nosso caso, nós temos um poder central, exercido pelo governo federal. Nós temos poderes regionais, que são exercidos pelos governos estaduais. Nós temos poderes locais, exercidos pelos governos municipais. E temos ainda o Distrito Federal. Então, dentro de um Estado federativo, há várias formas de poder convivendo. Diferente do que ocorre, por exemplo, num Estado unitário. Num Estado unitário, nós temos apenas uma forma de poder, uma fonte de poder, que é um governo central. É o que ocorre, por exemplo, no Uruguai. Essa forma federativa de Estado, na verdade, não é uma criação nossa. Nós copiamos o modelo norte-americano. Sendo que a história lá foi diferente da nossa. Por quê? Existiam as 13 colônias que queriam se tornar independentes da Inglaterra. Eles resolveram, então, se unir, unindo forças, porque perceberam que seria mais fácil de conseguir a independência dessa maneira. Então, as 13 colônias se uniram e formaram a Confederação Americana. Dentro de uma confederação, os Estados-membros, eles mantêm a sua soberania e têm também o direito de retirada. Só que a forma confederativa de Estado, ela é uma forma instável. Ou ela evolui para uma federação, ou ela se torna novamente um Estado unitário. E foi o que aconteceu com a Confederação Americana. Ela se transformou na Federação Americana. E ao se transformar na Federação Americana, os estados abrem mão de sua soberania e os estados passam a ter autonomia e também não têm mais o direito de retirada, o direito de secessão. E aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Os estados do sul dos Estados Unidos quiseram se retirar da Federação Americana e não era mais possível, porque sob a égide de uma federação é vedado o direito de retirada, é vedado o direito de secessão. E aí aconteceu a famosa Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Os estados do norte, conhecidos como Yankees, invadiram os estados do sul e impediram que eles se separassem da Federação Americana. No Brasil, a história foi no sentido contrário. Inicialmente, nós éramos um Estado unitário. Conseguimos nos tornar independentes de Portugal e éramos um Estado unitário. Quando foi formada, então, quando foi promulgada e publicada a primeira Constituição da República, nós deixamos de ser um Estado unitário e nos tornamos um Estado federativo, uma federação. Então, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, os estados não podem se separar, os municípios não podem se separar. Isso não é admitido sob a égide dessa Constituição, isso não poderá ocorrer. E, além disso, somos um Estado democrático de direito. Já deu logo a dica, o artigo 1º já dá logo a dica. Qual é nosso regime político? Somos uma democracia. E, além disso, somos um Estado de direito, que deve respeitar as leis. Só pode impor obrigações aos seus cidadãos por meio de leis. Leis que são elaboradas pelos representantes do povo. Vamos comentar isso daqui a pouquinho. Mas vamos falar dos incisos do artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, então, traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são? Inciso 1, a soberania. Inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E inciso 5, o pluralismo político. O inciso 1 trata da soberania. Essa soberania pode ser encarada sob 2 aspectos.
Soberania no sentido de que o Brasil, a República Federativa do Brasil, está em pé de igualdade com as demais nações. Não há nenhuma nação do exterior que possa se sobrepor sobre a República Federativa do Brasil. Ela é soberana. Soberania também no sentido de que não há nenhum poder interno que possa se sobrepor ou mesmo se igualar à República Federativa do Brasil. E também quando fala em soberania popular. O parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição fala justamente sobre isso. Então, essa soberania deve ser encarada sobre dois aspectos. Sobre essa soberania que nos põe em pé de igualdade com as demais nações, que não reconhece nenhum poder interno como sendo sequer igual ao poder da República Federativa do Brasil, e a soberania popular, a soberania que vem do povo, ou seja, o povo é quem escolhe, o povo é quem decide, o povo é soberano. O segundo fundamento é a cidadania. Cidadania, ela traz essa noção de participação popular nas decisões políticas do Estado. Os direitos de cidadão. O cidadão tem o direito de participar da vida política, tem o direito de votar, tem o direito de ser votado, tem o direito de participar das decisões que são tomadas, de escolher os seus representantes e assim por diante. Esse é um outro fundamento da República Federativa do Brasil. Terceiro fundamento, dignidade da pessoa humana. Esse fundamento ele é de uma importância notória, não só dentro da República Federativa do Brasil, como no mundo inteiro. Há diversos tratados de direito internacional que expõem a importância da dignidade da pessoa humana. O que adianta um Estado de direito que não reconhece a dignidade da pessoa humana? Ou seja, ele pode fazer tudo de acordo com a lei, sendo que as leis não vão respeitar a dignidade da pessoa humana. Muito do que foi feito na Alemanha nazista, no período da Segunda Guerra, foi feito sob o amparo da lei. E não preciso nem dizer que ali não havia, em muitas das situações, respeito à dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O legislador constituinte aí já marcou a nossa posição, a nossa opção pelo regime capitalista. O respeito à livre iniciativa, o respeito a esse espírito empreendedor. Se você está numa situação de vida melhor e você conseguiu essa situação porque trabalhou para isso, porque se empenhou para isso, não, isso é justo, isso deve ser respeitado. Não tem essa de todo mundo ter os mesmos direitos, como num país comunista, por exemplo. O Estado vai escolher quantos pares de calçado você tem, quantas roupas você tem, e todo mundo vai estar na mesma situação. Não, aqui é um respeito à livre iniciativa, deve-se fomentar a livre iniciativa, isso é um fundamento da República Federativa do Brasil. Mas há um refreio, valores sociais do trabalho, ou seja, marcou uma opção pelo regime capitalista, mas não o capitalismo selvagem, no qual o capital ele domina o trabalho, o capital ele é mais importante que o trabalho. Não, marcou nossa opção pelo regime capitalista, mas valorizando-se também o trabalho. Por isso fala em valores sociais do trabalho. E por fim, o pluralismo político. Somos uma sociedade plural, há diversos partidos políticos aqui, mas preste atenção, o pluralismo político não se restringe ao pluralismo partidário, até porque não se exerce a política, não se faz política somente por meio de partidos políticos, não, por meio de outros grupos, de associações, de sindicatos e assim por diante. Então, talvez o pluralismo partidário seja aquilo que nós pensamos quando falamos em pluralismo político, mas o pluralismo político é maior do que isso. O pluralismo político seria o gênero, enquanto que o pluralismo partidário seria a espécie. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Já havíamos comentado o parágrafo único, mas quero frisar aqui que o poder emana do povo, que pode exercê-lo por meio de representantes eleitos, por exemplo, quando elegemos deputados, quando elegemos vereadores, deputados estaduais, ou diretamente, como na forma encontrada no artigo 14 da Constituição, que fala sobre plebiscito, referendo, sobre iniciativa popular. Passemos ao disposto no artigo 2º da Constituição. O artigo 2º da Constituição Federal diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa tripartição de poderes foi idealizada por Montesquieu. Ao elaborar a sua tese, ele imaginava uma separação rígida de poderes. A doutrina atual, ela trouxe uma flexibilização para essa divisão de poderes. É considerado atualmente que o poder é um só, que o poder é uno e indivisível. Na verdade, o que existe é uma divisão de tarefas que proporciona uma especialização, ou seja, o poder legislativo, ele tem por funções típicas legislar e fiscalizar. O poder executivo tem por função típica executar ou administrar, enquanto que o poder judiciário tem por função típica exercer a jurisdição. Entretanto, todos os poderes, além de suas funções típicas, exercem também funções atípicas. O poder executivo, por exemplo, legisla quando o presidente da República edita uma medida provisória ou quando ele participa do processo legislativo por meio de iniciativa, de sanção ou voto. O poder legislativo, por sua vez, julga, por exemplo, quando o Senado Federal julga o presidente da República em crimes de responsabilidade e que está atuando como um tribunal. Por outro lado, o poder legislativo também, ele administra quando ele, por exemplo, faz suas licitações, promove suas licitações, questões de pessoal e assim por diante. Então, há essa divisão de poderes, mas volto a dizer, a doutrina encara ela de maneira mais flexível. Cuidado, gente. Alguns falam em quarto poder, o Ministério Público seria um quarto poder, que o Tribunal de Contas seria um quinto poder. Vamos adotar uma posição mais cautelosa. O artigo 2º da Constituição fala que os poderes são executivo, legislativo e judiciário. Para fins de prova, eu acho que isso é mais prudente. O artigo 3º da Constituição diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Observem que há 4 verbos no infinitivo que indicam uma atuação do Estado. O Estado ele deve construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ele deve garantir o desenvolvimento nacional. Ele deve erradicar a pobreza. E cuidado, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Porque o legislador constituinte originário ele não teve a ilusão de acabar com as desigualdades. Não, mas ele quer reduzir. E promover o bem de todos. Aí também um processo mnemônico que nos ajuda a fixar, que é o COGAERPRO. COGAERPRO, construir, garantir, erradicar, promover. Ajuda a gente a fixar. Gente, cuidado. O título 1 da Constituição, ele tem o tópico Princípios Fundamentais, sendo que o artigo 1º fala em fundamentos, o artigo 3º ele fala em objetivos fundamentais, e no artigo 4º, que nós vamos ver agora, fala-se em princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. O examinador, às vezes, costuma mesclar isso. Ele pede um objetivo fundamental e coloca um fundamento. Atenção para isso, para não perder uma questão de prova por bobeira. Tudo são princípios fundamentais, sendo que os do artigo 1º são os fundamentos, do artigo 3º são os objetivos fundamentais e do artigo 4º os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Passamos então à leitura do artigo 4º da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Inciso 4, não intervenção. Inciso 5, igualdade entre os Estados. Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E, por fim, inciso 10, concessão de asilo político. Por que nós pugnamos pela não intervenção? Porque nós defendemos que há igualdade entre os Estados. Porque nós defendemos a independência nacional.
Então vejam que esses incisos acabam se misturando, falando quase que a mesma coisa. Por que que nós concedemos asilo político? Por causa da prevalência dos direitos humanos. Então eles estão bastante relacionados. E por fim eu coloco aí também um processo mnemônico, que confesso que não ficou muito bom, mas na verdade eram 10 incisos, é meio difícil de você criar um processo mnemônico, fazer uma brincadeirinha, mas vai aparecer aí na tela de vocês esse processo para tentar nos ajudar a memorizar, a fixar os 10 incisos do artigo 4º da Constituição, que diz o seguinte: autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os Estados,